Olá, boa tarde. Então, eu não vou me apresentar porque vocês já me conhecem, uma vez que esta já é a nossa quarta aula e vocês com certeza estavam presentes nas aulas anteriores. Então, eh, caso vocês queiram falar, vocês podem interromper, levantar a mão, postar no chat e eu espero que vocês participem, não é, dessa discussão que eu vou propor hoje na aula do dia 18 de julho, e é nossa aula de número 4. Então, como vocês devem se lembrar, na primeira aula eu trabalhei a diferença entre língua escrita e língua falada, apontando para a questão do planejamento como a principal diferença, não é? De uma modalidade oral para uma modalidade escrita. Posteriormente, a gente discutiu o conceito de texto, especificamente o texto escrito, a, a importância que há de um planejamento antes da redação e de uma posterior revisão para que a gente possa entregar um produto com qualidade, organizado e fácil para o leitor compreender aquilo que você mostrou, aquilo que você apresentou em seu texto. Na aula de número 3, nós fizemos uma discussão sobre gênero textual e tipologia textual. Então, vocês lembram? Eu acho que tem poucas semanas, essa foi a aula mais recente. Então, nós estávamos, né, definindo o gênero como uma unidade de comunicação. A gente disse que é por meio dos gêneros textuais que nós nos comunicamos, não é? Seja na esfera cotidiana, acadêmica, jurídica. Vocês lembram disso? Então, ninguém precisa inventar, por exemplo, o que é um contrato, não é? Porque já existe aí um gênero contrato. E o que vai mudar de um contrato para o outro é o nome das partes que estão acertando ali, o acordo que está sendo feito, o prazo, os valores, mas a forma composicional, o conteúdo temático é sempre o mesmo, não é? A gente trabalhou com um gênero da esfera jornalística, vocês lembram? A gente trabalhou com a receita culinária. Então, também ninguém precisa inventar uma receita culinária, não é? Porque já temos esse gênero, e o que muda, você pode inventar uma nova iguaria, um novo prato. Mas quando você vai descrever e ensinar como fazer esse novo prato que você inventou, você tem de usar aquelas características do gênero receita culinária, senão ninguém vai conseguir fazer o prato que você está tentando ensinar, não é? Então a gente viu essas diferenças, e do último encontro a gente começou a discutir um pouco como transformar um texto de informação em um texto de opinião. Então hoje a gente vai trabalhar especificamente com o começo de uma argumentação. Então o título da aula é Estratégias para iniciar uma argumentação, né? Então, há algumas semanas, a Késia, né, no nosso período de avaliação desta aula remota, a Késia, ela apontou, não é, que a possibilidade de você organizar as informações por meio de critérios como tempo, né, os critérios temporais, espaciais, ou mesmo lógicos, que ela tinha gostado daquela apresentação, não é? Uma vez que facilita a elaboração do texto. Então, você apontar, por exemplo, aspectos positivos, aspectos negativos, vantagens, desvantagens, né? E hoje a gente vai trabalhar com o início, né? Como a gente pode iniciar uma argumentação? Por onde começar? Né? E eu acredito que quando vocês estão diante de uma tarefa, né, para produzir um texto, vocês começam a pensar, não é? Então, por onde eu posso começar? Então,
nunca esquecer disso, não é? Nós precisamos fazer um planejamento. Antes de começar a escrever, a gente vai planejar. Então, é preciso ter um projeto de dizer o que é que eu quero dizer, né? De que ponto de vista eu quero falar, com que objetivo eu vou escrever, para quem eu vou escrever, em que situação nós nos encontramos, né? E quais são as informações que eu vou enumerar, que eu vou elencar no meu texto. Então, nunca esqueçam, é sempre importante fazer esse planejamento, não é? E quando a gente vai escrever um texto de opinião, a gente também vai pensar, não é? Qual é o tema, qual é o assunto a respeito do texto. Nem sempre é você que decide. Por exemplo, nos processos seletivos de que vocês vão participar, seja a FUVEST, o Enem, os processos seletivos para alguma instituição privada ou pública, o tema ele é decidido por uma comissão. Então, mas o fato é que há sempre um tema e você precisa pensar a respeito desse tema. A gente sabe que nesses processos seletivos, além da questão impulso, né, da questão problema a respeito de que vocês vão ter de dissertar, os organizadores desses processos seletivos, eles oferecem alguns textos motivadores. Então, é importante que a gente leia os textos motivadores, que a gente compreenda e que a gente já selecione ali informações que nós poderemos trazer para o nosso texto, né? Então, decidido a respeito de que nós vamos escrever, nós vamos ter de definir também com que objetivo, né? Você vai escrever para criticar, para elogiar, para dar exemplos, não é? Quer dizer, com que objetivo você vai escrever o seu texto? Isso também precisa ser definido e sempre pensando no seu leitor, né? No nosso dia a dia, nós nos dirigimos a diferentes pessoas. Eu posso me dirigir a adultos, a adolescentes, a crianças, a idosos. Então, vocês vejam, o meu texto hoje ele foi planejado para vocês. Então, eu tenho uma ideia, né, de quem são os meus interlocutores. Vocês não são meus leitores, mas vocês são meus ouvintes. Então, eu preciso organizar o meu texto, aqui no caso, os meus slides, pensando em quem são os meus ouvintes. Se eu estivesse, não é, ministrando esta aula para as crianças, eu não poderia falar da maneira como eu me dirijo a vocês. E se eu estivesse me dirigindo a idosos, eu também teria de usar uma linguagem específica, não é? Uma vez que cada interlocutor preferencial, cada público-alvo demanda um tipo de linguagem, não é? Então, é sempre importante também saber em que contexto nós estamos escrevendo. Existe o contexto imediato, né? No futuro, vocês vão passar por esse processo seletivo, e ali você tem um contexto, não é, oficial de uma prova. Então, a partir daí, você também já tem de levar em consideração as regras para efetuar essa prova. Mas nós podemos pensar também em termos de contexto social, não é? Um contexto mais alargado. E hoje nós estamos passando por um processo de pandemia, é por isso que nossas aulas não são em regime presencial, estamos em aulas remotas, e isso tudo vai interferir na maneira como nós nos comunicamos. É sempre importante pensar o contexto, uma vez que o texto resulta também desse, não é, desse contexto. E, no caso, o gênero, né? Nós, como eu disse aqui, no caso dos processos seletivos, nós também não temos essa liberdade. É a comissão que vai decidir o gênero de texto que vocês vão escrever. Normalmente é um texto de opinião, mas nada impede, por exemplo, de os organizadores do processo seletivo solicitarem uma carta. Então, se vocês forem solicitados a escrever uma carta de leitor, né, vocês com certeza já viram
que alguns leitores, depois de ler um jornal, uma revista, eles escrevem para esse periódico. Então, pode ser que os organizadores solicitem que vocês escrevam uma carta. E uma carta não é a mesma coisa que um texto de opinião. Então, é preciso também ficar atento a que gênero, não é, textual se solicita que vocês escrevam. Então, vamos lá. No caso de um texto de opinião, nós precisamos definir o ponto de vista. Então, veja, nós vivemos numa sociedade complexa, nós vivemos numa sociedade dividida, nós vivemos numa sociedade em conflito e nós estamos inseridos, então, em um contexto em que há diversos pontos de vista. As pessoas veem o mundo, elas têm visão de mundo diferentes umas das outras. É claro que a nossa visão de mundo coincide com a de algumas pessoas. Normalmente são com as pessoas com quem a gente, vamos dizer assim, se entende melhor. É como se nós estivéssemos vendo o mundo do mesmo ponto de vista, né? Então, quando a gente vai escrever sobre algum assunto, nós temos de pensar quais são os pontos de vista que podem, vamos dizer assim, que são defendidos por meio desse assunto, né? Então, e você vai ter de escolher um logo no início do texto, né? Porque aí é esse ponto de vista, é essa tese, é esse posicionamento que vocês vão precisar defender ao longo do texto. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui, mas isso é bem fresquinho. Você veja, ontem à tarde, às 17 horas, foi lançado um documentário, né? Então, vocês provavelmente, né, já assistiram algum documentário. Nós temos na televisão os filmes de ficção, esses filmes que são inventados, ou mesmo as telenovelas, né, que não corresponde à realidade, assim, não aconteceu efetivamente. Claro que há um diálogo com a realidade, para que ela seja verossímil. Mas nós temos também os documentários, né? Então, são filmes, normalmente, de curta-metragem, pode ser também de longa-metragem, que trata de algum assunto. E ontem à tarde, esse documentário foi lançado e é a respeito de uma praça aqui na zona oeste de São Paulo. Perto dessa praça, há 13 nascentes, ou seja, são rios, não é? Ou seja, é onde brota a água que vai se transformar em rios, não é? Aqui na cidade de São Paulo. E esta praça e essas nascentes, elas correm agora o risco de serem prejudicadas, né, drasticamente, porque foi lançado um empreendimento imobiliário desses imensos, né, desses prédios com 20, 25 andares, que vai comprometer todas essas nascentes, né? Então, veja, nós temos aqui um assunto, não é, que é uma praça na cidade de São Paulo que está em vias de sofrer uma mudança, né, uma transformação ambiental muito grande em virtude de um empreendimento imobiliário. Então, aqui vocês já podem começar a pensar, não é? Quais são os pontos de vista que poderiam ser defendidos, não é, a partir desse assunto. Então, com certeza, o ponto de vista dos empresários responsáveis por esse empreendimento imobiliário é diferente do ponto de vista dos moradores que frequentam ali a praça e que querem defender essas 13 nascentes, não é? Então, você tem pontos de vista diferentes, não é? Você tem um ponto de vista daquelas pessoas que têm uma preocupação ambiental, ecológica. Então, mesmo que não seja um morador do bairro, ele sabe que essas nascentes são importantíssimas para a cidade como um todo, não é? Então, você tem esse ponto de vista também das pessoas que defendem o movimento ecológico, não é? E assim por diante. Então, são muitos pontos de vista
esses pontos de vista estão em conflito, e é por isso que a gente vive numa sociedade em conflito, não é? Aqui não estou falando de guerra, né? Estou falando do bom conflito, dos diferentes pontos de vista que precisam ser debatidos para que a gente possa construir aí uma solução para esses problemas que aparecem no dia a dia. Então, esse foi um exemplo de como é importante. Se você é solicitado a escrever sobre a mudança porque vai passar essa praça, é preciso você definir um ponto de vista para que o seu texto seja coerente. E como nós, então, vamos iniciar? Então, aqui eu vou apresentar a vocês, e esse é o principal objetivo do encontro de hoje, como nós podemos começar um texto. Então, existem várias possibilidades, existem várias estratégias que nós podemos adotar para começar a falar de qualquer assunto, né? Então, esses slides ficarão no Google Classroom, né, na pasta lá do Bitita, e posteriormente vocês têm acesso para revisar, para estudar e assim por diante. Então, vocês têm aqui, eu posso apresentar fatos, eu posso fazer uma declaração, eu posso contar uma história, eu posso citar um texto que eu conheço sobre o assunto, eu posso fazer uma pergunta, não é? Eu posso fazer uma comparação, eu posso definir um conceito, inventar uma categoria ou enumerar uma série de exemplos. Então, vocês têm aqui 9 estratégias por meio das quais a gente pode começar a escrever sobre qualquer assunto. Eu vou tratar de cada uma delas e vou mostrar um exemplo de cada uma delas. Então, apresentando fatos, né? Então, o que é um fato? Né? Hoje em dia é muito difícil, né, a gente definir um fato, porque a gente vive numa época em que há muitas fake news, não é? Há muitas invenções, e essas invenções, essas mentiras, elas se apresentam como fatos, mas são fatos falsos. Muitas, quer dizer, eles efetivamente não aconteceram, não é? E é um fato inventado com um propósito normalmente bastante nocivo, não é? Então, mas normalmente o fato, aquilo que é veiculado nos periódicos, nos jornais, nas revistas, eles precisam ser comprovados, não é? Então, é preciso checar se efetivamente aquilo ocorreu para que isso seja notícia, né? Então, o fato é um elemento que pertence à esfera da realidade e pode ser, não é, configurado como um acontecimento. Então, um incêndio, né? Ontem aconteceu um incêndio no bairro da Bela Vista, em São Paulo. Então, ele é um fato, ele pode ser, né, comprovado. Existe uma notificação do Corpo de Bombeiros e assim por diante. Dados numéricos também, não é, podem ser apresentados como fato, não é? Então, são quase 80 mil mortos no Brasil em decorrência da Covid-19. Então, isso é um fato. Ninguém pode negar esse fato. Há pessoas querendo negar esse fato. Mas o fato é que existe ali todo o obituário dessas pessoas. E também o fato também pode ser configurado como uma narrativa. Normalmente uma notícia é um relato, não é? Então vocês vejam aqui, isso é o início de um texto. A morte de um técnico por um robô industrial em uma fábrica da Volkswagen na Alemanha deflagrou uma tempestade nas redes sociais nesta semana e causou temores sobre a segurança na era da robótica que se inicia. Então, houve efetivamente esse acidente,
Vocês sabem que os trabalhadores estão sendo substituídos por robôs, não é? Existe uma mudança muito grande no universo do trabalho e muitas profissões estão sendo substituídas por computadores, por robôs, né, pela inteligência artificial. E nessa mudança, você veja, um robô causou a morte de um trabalhador. Não é? Então, aqui é um fato. Então, é por meio da apresentação de um fato que você pode dar início a um texto de opinião. Né? Você ainda não está se posicionando, né? Você está apresentando o tema, e a partir daí você vai começar a defender seu ponto de vista. Se você vai defender a substituição, né, dos professores, dos trabalhadores, se você, né, em que medida esses trabalhadores poderiam ser protegidos dessas máquinas e assim por diante. Não é? Então, você tem essa possibilidade de começar o texto por meio de um fato. Estratégia número 1. Estratégia número 2, fazer uma declaração. Obrigatoriamente não precisa ter acontecido alguma coisa, mas você pode declarar algo a respeito de suas experiências. Então, aqui você tem um exemplo, né? Hoje em dia, atualmente, organizamos nosso pensamento para que ele possa ser comunicado por meio de alguns meios de comunicação, seja o telefone, o interfone, o e-mail, o WhatsApp, o Skype, Facebook e tantos outros. Ou mesmo aqui o Google Meet, não é? Um meio de comunicação, inclusive por meio do qual nós estamos interagindo hoje à tarde. Então, veja, isso é uma declaração a respeito de um estado de coisas, né? Então, nós não estamos mencionando um fato específico, mas nós estamos declarando uma situação, um estado de coisas. Nesse tipo de estratégia, você pode afirmar ou negar, né? Aqui no caso, não tem como negar que hoje em dia, né, nós organizamos os nossos pensamentos em função dessas novas tecnologias. Vocês, com certeza, quando vão escrever no WhatsApp, vocês precisam organizar o que vocês querem dizer. Seria diferente se vocês fossem escrever em um caderno, não é? Se vocês fossem escrever em um caderno. Então, vocês estão observando como esse meio, esse canal de comunicação, ele também determina, não é, a maneira como nós falamos, escrevemos, organizamos nosso pensamento. Então, essa seria uma estratégia 2. Essa terceira estratégia, sobre contar uma história, já foi exemplo da aula passada. Vocês lembram? Eu precisava dar um exemplo de uma tipologia narrativa. E eu usei este exemplo. É o início de um texto de opinião. O Eugênio Butt, que escreveu o texto, ele é um jornalista, professor, ele vai discutir, ele vai debater nesse texto o poder da televisão sobre as crianças e como a escola deve tratar, então, essa relação de poder que se estabelece entre a televisão e as crianças. Então, antes de começar a defender o ponto de vista dele, ele apresenta o tema por meio de uma história. Então, ele está contando aqui o que aconteceu. Vocês lembram? Isso foi um exemplo da aula passada. É claro que ninguém vai contar uma história e depois esquecer que contou essa história. Essa maneira por meio da qual você começa o seu texto, ela já deve estar apontando para aquilo que você vai discutir
e o ponto de vista que você vai assumir, não é? Então, aqui, ele vai falar que aconteceu, né? Numa biblioteca pública, um homem levantou-se e disse o que aconteceu com a filha dele, não é? Ou seja, que ela demitiu a mãe, e ela disse, a partir de agora eu sou filha da Xuxa. Então, vocês vejam que é possível começar um texto de opinião por meio de uma narrativa. Isso não compromete a qualidade de seu texto, pelo contrário, essa é a estratégia de número 3, por meio da qual você pode começar o seu texto. Outra possibilidade, e aí desde que você tenha uma boa memória, né, você pode citar, você pode se referir a um outro texto. Então, vejam esse texto aqui. Uma das músicas mais lindas de Dorival Caymmi começa assim: coqueiro de Itapuã, coqueiro, areia de Itapuã, areia, morena de Itapuã, morena, saudade de Itapuã, me deixa. A letra quase não tem verbo, porque o verbo é para quando acontece alguma coisa. Então, aqui é um trecho belíssimo, né? Porque você está se referindo a uma canção muito conhecida do cancioneiro brasileiro. Dorival Caymmi é um importante compositor baiano e quase todo mundo conhece esta canção. E a pessoa que escreveu o texto, você veja, ela está se reportando a um trecho da canção, né? Então, é possível também começar um texto de opinião, é possível começar uma argumentação por meio de um outro texto. Agora, aí você precisa dizer, né, de quem é esse texto, e claro que essa escolha tem de ter alguma relação com aquilo a respeito de que você vai falar, não é? Então, aqui é interessante a observação que o autor do texto faz sobre os versos da canção, e a pessoa percebe que ali não tem verbo, porque a pessoa muito provavelmente está ali contemplando a beleza dessa praia muito famosa de Salvador, a praia de Itapuã. Então, a intertextualidade é uma estratégia de grande efeito, tá? Por que isso é valorizado? Né? Isso é valorizado porque a pessoa que vai corrigir o seu texto, ela vai perceber que você tem um bom repertório, você tem uma boa bagagem, não é? Você é um bom leitor e você tem aí estas memórias, não é? Então, veja, já é a quarta estratégia por meio da qual nós podemos começar um texto, uma argumentação. Vamos adiante. Estratégia número 5. Em vez de você fazer uma declaração, em vez de você apresentar um fato, em vez de você contar uma história, você pode fazer uma pergunta, não é? E é justamente essa pergunta que você vai responder posteriormente, né? Então, existe até um ditado que diz assim: mais importante do que saber responder é saber perguntar. E se a pergunta está logo no início do texto, essa pergunta tem um peso muito grande, porque ela vai orientar o seu texto como um todo. Ela, na verdade, já está preparando o leitor para o ponto de vista que você vai defender. Vou dar aqui um exemplo de como nós podemos começar o texto por meio de uma pergunta. O exemplo aqui está embaixo, ao contrário dos outros, né? Ou seja, primeiro dei uma definição e agora vou ler para vocês. Vocês veem aí também na tela de vocês: heterogeneidade cultural, diversidade étnica, pluralidade ideológica.
São Paulo abriga inúmeros diferentes tipos de pessoas, grupos e estilos. E qual é, afinal, o produto de tantas diferenças? Então, vocês têm aqui uma pergunta, está claro, não é? Ela está aqui em negrito e foi produzida pelo João Marcelo Elias numa redação escolar, ou seja, era um exercício na escola, e esse adolescente, ele escreveu sobre essa característica da cidade de São Paulo, né? Uma cidade rica em termos de heterogeneidade, diversidade e pluralidade, né? Agora, em que resulta tudo isso, né? Qual é o produto de tantas diferenças? E claro que, posteriormente, esse autor vai debater este assunto, né? Então, vejam, apresentar um fato, fazer uma declaração, narrar uma história, citar um texto ou fazer uma pergunta. Já são 5 estratégias que eu apresentei e ainda há mais 3. A sexta é comparar. Então, você pode estabelecer semelhanças e diferenças e chegar a uma conclusão a respeito do assunto, a respeito de que você quer falar. Então, aqui no caso, há um exemplo de um livro, não é, da editora Contexto. O autor do texto, ele diz o seguinte: a cultura é a única coisa que distingue, não é, que diferencia o ser humano dos outros animais. Ou seja, o ser humano também é um animal, não é um ser animal, mas é um ser humano. Qual é a diferença do animal para o ser humano? É que nós constituímos aí uma cultura, ou culturas, nós estamos inseridos em uma cultura. Enquanto os animais já nascem, não é, preparados para suportar o clima e o meio ambiente, o ser humano vem ao mundo incapaz de sobreviver sem a proteção dos pais e sem a aprendizagem social, que, em bom português, pode ser chamada de cultura. Então, vocês vejam como o autor, o Jaime Pinsky, aqui, ele faz uma comparação, não é, entre ser humano e o ser animal, por meio da qual ele inicia o texto dele. Então, aqui é uma comparação. É possível também, e aí é necessário que você tenha uma boa memória, né? É possível também que você comece a sua argumentação apresentando a definição de um conceito, não é? Então, por exemplo, bullying. O bullying é o comportamento agressivo, intencional e repetido contra alguém por conta de alguma característica ou situação peculiar. É um desequilíbrio de poder que afeta, sobretudo, crianças e adolescentes em escolas e outros ambientes de convivência, mas que também inferniza a vida de adultos. Então, vocês estão observando que o autor do texto aqui, ele está definindo essa prática tão nociva, mas tão comum, não é? Em escolas, em clubes, em academias e em outros espaços, também no espaço do trabalho. Então, às vezes é por causa da cor de sua pele, às vezes é por causa do seu peso. Então, pessoas gordas normalmente sofrem, não é, esse tipo de agressão e de violência. Às vezes é em virtude de sua orientação sexual, às vezes decorre inclusive de sua nacionalidade. Então a gente sabe que crianças bolivianas, crianças chinesas, elas sofrem também bullying, né, dos colegas brasileiros. E eu não sei se vocês sabem, não é, mas também as crianças que vieram do Nordeste do Brasil, elas também sofrem bullying na escola por não falarem como se fala aqui em São Paulo.
Então, essa é uma prática que precisa ser combatida, não é? É uma violência, uma agressão, e o fato é que o autor decidiu é, iniciar a argumentação dele por uma definição. Ele vai dar uma definição e, claro, com certeza, ele posteriormente vai combater e vai elencar uma série de argumentos, não é, contrários a essa prática. Então, mas ele, no início do texto, ele apresentou uma definição. Às vezes a pessoa também, quando a pessoa é muito criativa, ela pode inventar um conceito, uma categoria. Você veja aqui no caso anterior, ninguém inventou o bullying. O bullying é uma prática que se estabeleceu na sociedade em virtude desse desequilíbrio de poder, e a pessoa aí definiu o conceito. Aqui no caso, vocês vão ver no exemplo, a pessoa inventou um conceito, ela criou uma categoria, né? Então, ela é muito parecida com a estratégia anterior, mas aqui você não vai definir, você precisa dizer o que é que significa isso que você criou. Então, o autor é o mesmo autor e é o mesmo livro daquele a respeito da comparação, é o Jaime Pinsky. Ele diz o seguinte: dizem que no Brasil há leis que pegam e leis que não pegam, não é? Dizem que no Brasil há leis que pegam e leis que não pegam. Recentemente, descobri que há também outra categoria, a da não leis que pegam. Por exemplo, a não lei da tortura. Então, veja, isso é uma denúncia muito grave, né, que o Jaime Pinsky faz. Porque nós sabemos, as leis são elaboradas pelos nossos representantes do legislativo. Então, nós temos os vereadores no nível municipal, os deputados estaduais no nível estadual e os deputados federais no nível federal. Eles elaboram as leis. Então, algumas leis pegam. Por exemplo, você tem de usar o cinto de segurança quando você entra em um automóvel. Para você dirigir ou para você acompanhar o motorista, você tem de usar o cinto de segurança. Se você não usar, você é punido, você é multado. Essa lei pegou. Praticamente hoje, quase toda a população usa o cinto de segurança. Outras leis, muitas vezes, são aprovadas pelos deputados, mas a população desobedece tanto que é uma lei que não funciona. Agora, o autor aqui inventou uma outra. É algo que existe, que é, infelizmente, a tortura. A gente tem acompanhado aí vários exemplos, né, da polícia de São Paulo agredindo as pessoas, torturando as pessoas, pisando no pescoço das pessoas. Isso não é uma lei, pelo contrário, não é? A lei protege o cidadão. Agora, ele está dizendo aqui que no Brasil existe a não lei, e essa não lei pegou, porque ela é tão recorrente que o autor faz essa denúncia. Então, vocês vejam que ele precisou primeiro explicar o conceito que ele criou de uma não lei, né? Muito, muito criativo e uma denúncia contundente contra essa prática criminosa. E para encerrar, nós podemos também enumerar exemplos. Você pode começar o seu texto falando de alguns exemplos. Eu vou direto para o texto, né? O início do texto. Então, você tem aqui: torcedores racistas imitam sons de macaco quando certos jogadores negros tocam na bola. Acredito que quem acompanha aqui jogo de futebol no Brasil e fora do Brasil já viu uma série de episódios de acontecimentos racistas como esse, não é? Então, normalmente são jogadores africanos ou brasileiros que jogam na Europa e os torcedores imitam esses sons para desestabilizar até o jogador, que muito provavelmente
é do time que está combatendo aquele pelo qual você torce, mas não justifica essa atitude racista. Então, você veja que o autor aqui fala de um evento racista, e ele vai dizer: na semana passada, a vítima foi o atacante Tinga, do Cruzeiro, pela torcida do peruano Real Garcilaso. Em 2013, foi o. Então, eu não copiei aqui o trecho todo da Folha de São Paulo, mas o autor do texto, ele dava vários exemplos de jogadores que sofreram esse, essa violência, não é? E sempre da mesma maneira, não é? Ou seja, a torcida começa a imitar sons de macaco. Então, essas são 9 possibilidades por meio das quais a gente pode dar início a uma argumentação. Nas próximas aulas, a gente vai aprender como argumentar, apresentar aí o assunto, defender um ponto de vista, e a gente vai aprender nas próximas aulas, que só serão daqui a 15 dias, a gente vai aprender a defender o nosso ponto de vista. Mas hoje eu escolhi esse tema para que vocês pudessem saber, não é? Que você não tem obrigatoriamente de começar já defendendo o seu ponto de vista. Né? Você pode fazer uma pergunta, você pode apresentar um fato, você pode contar uma história, você pode citar um texto que você leu, não é? E que você ainda tem, né, em sua memória. Você pode apresentar o conceito, né, definir um conceito, ou você pode enumerar alguns exemplos e assim por diante. Todas essas estratégias são muito valorizadas quando os textos estão sendo corrigidos. Nós não vamos ter muito tempo para fazer um exercício, mas eu depois preciso conversar com vocês sobre como vocês podem me encaminhar essas respostas, né? O, o Simon escreveu um texto para uma aula de sociologia sobre o trabalho, e o Hussein, na semana passada, ou há 15 dias, ele também encaminhou um texto que ele começou. Eu não sei se vocês lembram do texto do Hussein, mas ele usou uma dessas estratégias para transformar. Lembra? Era um exercício. Ele queria saber como transformar um texto de informação em um texto de opinião. Não é? E o Hussein, ele deu início. Eu não vou ter tempo hoje, a gente precisa encerrar daqui a pouco, mas posteriormente a gente pode retomar o texto do Hussein para ver como ele iniciou o texto dele. Foi por meio de uma dessas estratégias que eu apresentei aqui hoje, né? E aqui eu estou sugerindo que vocês pensem. Vamos supor que vocês breve vão prestar aí um processo seletivo e vocês se veem confrontados com o seguinte tema: é muito comum ouvirmos, principalmente atualmente, nos dias de hoje, a conhecida frase uns com tanto, outros sem nada, para se referir às desigualdades sociais no Brasil. Nunca foi tão nítida como é hoje a diferença entre dois mundos completamente diferentes. Um esbanjando dinheiro, com futilidades, muitas vezes, e outro gritando de fome. Então, aqui você teria, né, vamos supor que você precisasse discutir, debater, opinar sobre esta situação. Aí eu estou pedindo, e esse exercício vai ficar lá na plataforma, e vocês podem, veja, não precisa escrever o texto todo, não precisa escrever o texto todo, mas vocês poderiam iniciar 4 vezes o texto, elaborando uma pergunta, fazendo uma declaração, apresentando um fato, contando uma história. Não é? Quer dizer, você pode tratar do tema da desigualdade social
começando, né? Você pode começar a tratar, a discutir o tema da desigualdade social, elaborando uma pergunta, fazendo uma declaração, apresentando um fato, não é? E contando uma história, né? Eu deixo aqui também dois vídeos para vocês assistirem. E a minha aula baseou-se no livro Escrever e Argumentar, da Wanda Maria Elias e da Ingedore Kor. O livro chama-se Escrever e Argumentar. Então, eu agradeço a atenção de vocês e estou aqui à disposição para alguma pergunta. Eu gostaria de saber de vocês se vocês conseguiram acompanhar a minha explicação, se ficou clara, se vocês gostariam de esclarecer alguma dúvida ou fazer alguma pergunta. Alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? Késia, Hussein, Michele, Pris, Simon, Crisno, Albert, Para mim está tudo claro, professor. ficou claro? Está com sono? Exatamente, é cansaço, não é? Exato. Eu quero agradecer a atenção de vocês nesse sábado ensolarado, por estarem aqui, pela atenção. Nós vamos continuar aqui nessa sala, porque haverá uma reunião, não é isso, Diogo? Claro. Eu vou pegar uma água.